Olá, meus queridos, vocês estão me ouvindo? Se vocês puderem escrever. Alá, Beto, alá, Débora. Me dá um toque se vocês estão me vendo e me ouvindo, por favor. Ai, que bom. A Paula já pediu aqui. Não está entrando, Paula. Quer dizer, eu já aceitei. Pede de novo, Paula, por favor. Guardando Paula Calbianco. Eba! Eu tento me manter serena. É um desafio atrás do outro, né? Aí eu vejo lá, visualizar. Paula pediu o convite. Eu falei, então tá bom, tem que aceitar. Não, e para mim também ficou um pouquinho, ficou com um atraso. Eu pedia e aí ele carregava. Bom, são coisas da internet. Mas vitoriosas, né? Tamo. Na nossa última live, pelo menos não é a última, mas é dessa temporada, da primeira, né, meu anjo? É isso mesmo. Gindês, até compartilhando, às vezes eu falo para os meus clientes, agora as audiências são virtuais. E muitas vezes são com pessoas que têm aversão à internet. Imagina, tem que fazer audiência virtual, a gente distanciada. Aí eu digo, ó, primeira coisa, serena. Não pensa no que você vai falar e nada. E se apagar a tela, e geralmente acontece isso com as pessoas que têm aversão. A tela apaga, a pessoa, o login, a pessoa não lembra a senha, e aí o microfone não liga, e aí se o nossos nervos não ficam controlados, a gente põe tudo a perder. É o exercício desse tempo, né? Entender o digital, aceitar, manter a frieza, e alguém sempre vai resolver pra gente, ou a gente mesmo, né? Na verdade, tudo dá certo, né? Se não tá dando certo é porque não chegou no final, não é isso? É isso. E assim, eu tenho cada vez mais feito disso meu mantra, porque assim, a sensação de não dar certo, ela provoca uma ansiedade enorme, né? E quanto mais perfeccionista a gente for, mais a gente vai ficar ansioso. Isso quer dizer que assim, deixa a vida te ajudar, e é isso que você acabou de falar, né? Às vezes algumas pessoas vêm para nos ajudar, às vezes a gente mesmo encontra uma alternativa, né? Eu estava colocando aqui ao vivo, aí deixou aquele negócio que se eu ficar bem avermelhada, eu falei, mas não é bem isso não é ao vivo, né? Isso aí parece um calor danado, né? E é isso, a gente vai lidando. Eu falei, ainda bem que eu não estou tão avermelhada, que eu coloquei uma roupa terra, mas assim, avermelhada desse jeito não dá para ser, né? Olha lá, no vídeo da Karina vimos talvez um spoiler do podcast. Isso, Beto, é o Beto ponto e vírgula, tá aqui, né? Que delícia, né? Ele é nossa companhia, né? Muito bom. E assim, olha, eu estou vendo a Luana, a Gabi, a Débora, todos vocês que estão nos acompanhando e que dão muita força. Muita sim, força. Né? É aquela gravação que a gente fez, a gente já gravou a trilha, né? A gente já gravou o primeiro episódio, né? E só para contar essas fofocas para vocês. E aí a Paula me colocando, né, para eu revisar e ouvir, né? E foi uma coisa que eu não sabia que ela estava gravando, né? Porque aí eu sentei no chão, fechei os olhos para aguçar meu ouvido, meus ouvidos, e aí depois ela fala, Dindesa, olha que eu gravei de você, né? E aí eu me diverti tanto, porque eu falei, tá bom, tá certo. E a gente só rindo, né, Paula?
É muito rico isso, porque o tema, foi o que a gente disse, né? O tema é os temas temas existenciais. Eu nem sei se eu posso dizer isso, Dindesa, mas é tanta profundidade na análise, no compartilhar da sensação, da informação, dos teus estudos, da tua experiência e vivência. E a forma como as pessoas vêm se chegando, até fazendo contato comigo, compartilhando coisas, eu fico muito feliz. Então, o tema, ele é muito delicado, merece muito respeito, muito cuidado. Você traz essa ética, essa preocupação. E às vezes fica, não é que fica pesado, mas às vezes fica difícil para conduzir. É uma emoção, poxa, como lidar com isso? Às vezes você fala uma frase, como aconteceu, e eu fico ali pensando, né, refletindo sobre minha própria vida, quando eu tinha que estar prestando atenção na gravação, nas linhas. Eu já disse isso nas outras lives. Só que como a gente lida com tema existencial, muitas vezes parece que aquilo está sendo feito para mim. E acaba mesmo que quando a gente põe muita energia para fazer algo, a gente vira o primeiro consumidor, se é que é para dizer isso, né? A gente vira a primeira plateia, a primeira audição, a gente vira tudo. E quando eu faço os vídeos, porque ficamos nós duas, para quem está ouvindo a gente, aí como é que funciona? A gente monta o cenário e ficamos as duas ali, ajustando a altura do som, como vão ficar os equipamentos. É sempre de um jeito, né, Dindesa? Nunca é padrão, porque Exato. o dia é sempre diferente. Às vezes está mais quente, às vezes está mais frio, mais silencioso, mais barulhento. A proposta desse podcast é ser um podcast da vida real mesmo. Então a gente não contrata estúdio, a gente faz lá no consultório da Karina, num cantinho que a gente encontrou, que é ótimo. E aí a gente organiza tudo. E quando eu vejo que ela, né, Karina, você, Lindeza, começa a fechar os olhos quando você está ali super focado, porque ela tem 3 níveis: foco, muito foco e super foco. Quando ela está no super foco, que ela fecha os olhos e ela vai vivendo aquele processo e vai revivendo tudo aquilo, aí eu pego a câmera e gravo para ver, para a gente conseguir alimentar as redes e para a gente começar a compartilhar isso. Então, ela estava ali, ela pediu para sentar, ela grava descalça, a gente fica descalça dentro do consultório, ela grava descalça. Aí era que ela sentou no piso frio, eu falei, você vai ficar sentada assim, você não quer a cadeira? Ela falou, não, eu quero o chão. Aí ela sentou ali, eu falei, não. Quando ela fechou os olhos, eu falei, vou começar a fotografar. E a gente deu muita risada depois disso, porque foi aquele ouvir se a entonação estava seguindo, se a gente estava acompanhando. Tá ficando cada vez mais gostoso, porque a gente já sabe como deve trilhar, né? E a gente está deixando o fenômeno acontecer e o desdobramento. Os textos, eles vêm pré-prontos, né, Lindeza? Vêm super prontos, pré-prontos. E aí, na hora, ela vai sentindo e ela vai fazendo os ajustes na hora e ela mistura com o que de improviso. Olha, vamos ver aí como é que a gente faz, né, Lindeza? Para essa temporada, para as próximas, de repente deixar a GoPro ligada para a gente conseguir compartilhar o que é isso. É muito especial, gente, é muito. Só que é aquilo, né? Depois ela vai estar no pé do seu ouvido. E aí, quando você fecha o olho, ouvindo um podcast de fones de ouvido, você percebe um universo de coisas acontecendo atrás. Então, fica a dica aí. Escutem a primeira e a próxima temporada com entrega. E aí você vai perceber um passarinho que veio visitar a gente, um tique de relógio, uma respiração mais ofegante por conta de uma emoção. Espero eu não estar fazendo barulho, viu, Dindeza, na hora que eu estiver editando. Porque eu faço Não, muito isso barulho. faz parte da vida, né? Os ruídos, os barulhos, e assim, eu acho que o que a gente está tentando trazer é essa oportunidade de falar. A gente não tem que ficar esperando tudo parar, tudo silenciar, porque isso não vai acontecer. A vida é aquilo que você vai fazendo, né? Com o que vai te acontecendo.
Então, assim, o que eu acho fenomenal, né? Porque essa vez a gente chegou lá no consultório e desliguei, eu tirei todas as pilhas dos relógios, Foi. né? E assim, eu faço o nosso chazinho, eu sei que a Paula já gosta do chazinho ou de hortelã ou de camomila, inventei uma outra coisa, que aí eu comprei camomila com rosa mosqueta, Foi. que ficou uma delícia. Então a gente está experimentando sabores diferentes, aí a gente toma o nosso chazinho, né, vai conversando, vai fazendo o update, né, da nossa vida, das nossas histórias, e aí a gente coloca lá, e que, como a Paula falou, assim, nunca é o mesmo, né, porque na última temporada, no último episódio, eu precisei, não sei por que a gente colocou, eu sei, porque a Paula tinha levado um microfone diferente, que é aquele microfone com aquela bolona, né? E que eu não alcançava. Foi. E nós tínhamos colocado vários livros para dar o alcance, para dar assim a minha voz, né? E essa vez a Paula falou: não, por que a gente não colocou o livro? Porque aí a gente se deu conta que a gente estava com outro microfone. Então, assim, esses ajustamentos criativos têm sido assim de uma forma tão espontânea. E dessa vez que a gente gravou, vieram muitos passarinhos, né? Porque eu tenho no meu consultório, na varanda, dá de frente para uma jabuticabeira, que eu amo de paixão, porque aí eu faço a minha meditação olhando para essa copa da jabuticabeira, né? E aí, assim, foi muito interessante, porque esses passarinhos nos visitaram, né? E aí, assim, vai ficar com passarinho? Vai ficar com passarinho, porque, assim, é um visitante bacana. Agora, tiveram outros episódios que meu vizinho, né, estava atendendo criança, então, assim, choro de criança, né, bagunça, conversa no corredor, bateção. Então, assim, esses tipos de barulho, se a gente puder tirá-los, né? E teve uma vez que eu me lembro, Paula, que a gente precisou ir para o meu carro. Foi. Né? E aí, assim, já era tarde, né? E o pessoal do meu prédio lá do consultório, né, o zelador olhando, assim, eu falei, não, tá tudo bem. Por incrível que pareça, a gente está gravando. A gente não está namorando, porque estava tudo escuro, né? E, assim, a gente dentro do carro, com uma luzinha do carro, né, garantindo um pouco do afastamento, né, porque a gente está em época de pandemia, isso quer dizer, esse ajustamento que é divino, né, que a gente vai falando assim, apesar dos barulhos, dos ruídos, a gente se autoriza a viver esse podcast do jeito que ele pode ser vivido, né. Acabei de fazer o roteiro, né, dos próximos, de alguns episódios, eu já tenho alguns prontos, e é isso, assim, está cada vez mais delicioso, porque é um percurso que é isso, né, esse estado focado é o estado de fazer o roteiro, o super focado, né, é quando eu estou interagindo e você me ensinou que eu precisava fazer um treinamento depois que eu escrevesse o roteiro, então eu coloco as duas músicas, né, e aí eu fico lendo, relendo, e o super, super focado é quando eu estou com você, porque aí eu acredito, né, que assim, é essa presença que vai fazer a diferença. Quando a gente entregar, eu quero, e quando vocês estiverem ouvindo a próxima temporada, eu quero que vocês entendam que, assim, é um trabalho feito, né, com muito carinho, né, não só da minha parte, mas da Paula, que se dedica, que vai comigo, que grava, que me dá uma direcionada. Olha, Dindesa, agora você fala desse jeito, né, se tem vida, tem jeito. Não. E assim, né? Porque às vezes eu fico muito efusiva e eu falo, se tem vida, tem jeito, né? Aí eu fico. E aí ela vai, não, Dindesa, olha, aí ela me mostra, né, a forma de gravação, que tem que ter uma certa, né, constância, uma certa firmeza na voz. Bom, eu estou aprendendo muito e estou curtindo muito, muito mesmo. A gente aprende juntas, né? Porque uma série de observações eu consigo fazer porque eu noto na hora, à medida que as coisas vão acontecendo. Então, para quem está pensando em fazer um podcast, por exemplo, porque o bom ouvinte de podcast acaba produzindo um podcast também, não tem jeito. E por mais que você leia, que você
converse com profissionais que trabalhem com edição de áudio ou com áudio, observar o fenômeno realmente acontecendo, uma linha de gravação, a linha do áudio, como ela se movimenta. Aí você faz analogias com a batida do coração, você faz analogias com uma série de movimentos do som e da luz. Aí você faz, poxa vida, quanta coisa eu posso aprender. Então, muitas vezes quando eu estou observando, que agora você fica em cima e eu fico embaixo com o computador, antes a gente ficava no mesmo, lado a lado, né, Dindes? Às vezes o computador, as duas olhando. Agora cada uma ela trabalha com o computador em cima e eu fico mais abaixo trabalhando observando como é que está a variação do som. E isso já me trouxe diversos outros insights. E essa entrega minha, essa tua entrega, vamos fazer isso, esse super foco que é preciso, porque a gente dedica e ninguém mexe em telefone. Aliás, eu fico com o telefone na mão, mas é por conta das nossas coisas, mas ninguém interage como ninguém está pensando em nada além daquele momento, de vivendo inteiramente aquele momento. E é isso que traz qualidade, e é isso que eu penso que quando eu faço o meu podcast, eu já te falei isso algumas vezes e também te disse isso. A primeira pessoa que tem que gostar é você. Verdade. Você ouviria o seu podcast, né? Então assim, eu ouviria. Então ele já tá bom, ele já vale. Aí pode ter gente que pense que isso é uma egotrip, que isso é vaidade. Não é. Porque o podcast ele é feito para emocionar, porque ele é muito íntimo, ele é feito para tocar essa sensibilidade, né? E quando você escuta e aquilo te toca, mesmo você já sabendo o conteúdo, aí você fala, poxa, ele deu certo, ele atingiu um propósito. Porque a gente é o nosso próprio laboratório, né? Então, e o Você Tem Vida Tem Jeito, ele me emociona, Dindesa. Se eu separar um episódio qualquer aleatório hoje e for ouvir, eu tava lá na gravação, eu já ouvi uma vez, e parece que começa tudo de novo, é como se ele se renovasse. E para mim tem feito muito sentido, né? Porque é esse eco que vai fazendo daquilo que eu já vivi e daquilo que eu escrevi, principalmente, né? No livro A Vida Não É do Jeito que a Gente Quer. Mas, assim, para mim, de vez em quando eu tô cabisbaixa, eu aproveito, né, do podcast. Então é isso que você sempre me ensinou, né? Uma insegurança pela inovação, pela ousadia, bateu muito forte, né? Se eu ia conseguir primeiro, né? Ser uma podcaster, isso a gente já falou em outras lives, mas assim, hoje realmente eu tenho usufruído do que eu produzi, né? Das minhas leituras, daquilo que eu já escrevi, e realmente não é uma egotrip, é assim, a gente poder ser congruente com aquilo que a gente vive, com aquilo que a gente acredita. Então, a maior parte das vezes, principalmente quando agora eu estou fazendo o roteiro, eu só estou colocando no roteiro realmente aquilo que eu já testei, né, visceralmente na minha vida e já comprovei que talvez isso ajude, me ajudou, né? E isso não quer dizer que vai ajudar as outras pessoas, mas quer dizer que assim, a gente fala de um território do sofrimento que é do humano. E isso eu posso generalizar no sentido de que todos sofremos. Agora, a maneira como cada um sofre diz respeito a cada um, né? E aí, assim, o que eu tenho que trazer na linguagem, né, principalmente nessa segunda temporada, tem sido muito, eu tenho focado muito com essa atenção, né? Tenho cuidado muito. Que assim, eu entendo que o sofrimento e as perdas, né? Porque a gente vai ler alguns trechos do livro Perdas no Desenvolvimento Humano, que é o primeiro livro, que é a minha dissertação de mestrado, né? E assim, algumas crônicas, né, que eu escrevi, alguns textos e reflexões diárias. Então tem sido maravilhoso, porque eu me lembro que quando eu escrevi esse livro em 2004, né, eu fiz o mestrado em 2001, a minha preocupação, que foi meu primeiro livro, eu levava para psicoterapia, né, e falava para o meu terapeuta, falava assim, escuta, eu morro de medo das pessoas me congelarem na percepção do que eu tinha escrito, né, e assim, eu me lembro trabalhando, que assim, eu estou em transformação como escritora, e aquela pessoa que vai me ler, eu espero que não me engesse
Porque o que eu escrevi foi em 2004 e hoje a gente já está, felizmente, em 2020, né, com muitas outras coisas. E uma das coisas que eu mais fiquei emocionada no livro Perdas, que eu escrevo várias das perdas que eu tinha vivido até aquela época, e eu não tinha passado pela inflamação cerebral. E eu não tinha passado por muitas das perdas que eu vivi hoje. E eu falo assim, eu espero que as próximas perdas eu possa entendê-las como os meus melhores recursos existenciais para me comprovarem em termos de superação, de possibilidade de eu mostrar para mim e para os outros que é possível a gente entender que as nossas perdas são as nossas lições, porque são os nossos melhores registros. Então, assim, eu fico bastante emocionada porque a minha preocupação quando eu escrevi é não ser congelada. E felizmente eu não congelei, né? Para poder comprovar que, assim, perdas todos nós vivemos. Se a gente pudesse escolher, eu tenho certeza que todos nós não viveríamos, né? E é isso que eu fui vivendo, né? E fui trazendo como aprendizagem no livro A Vida Não É do Jeito que a Gente Quer. E que essa primeira temporada que a gente falou, né, eu li trechos, eu comecei a perceber, bom, realmente a vida não é do jeito que a gente quer. Mas, assim, o mais lindo é essa oportunidade que a gente tem de continuar sonhando, sabe? E continuar com uma esperança de que, gente, a gente se constrói diariamente. A gente se refaz e se inova. E, felizmente, assim, a gente encontra pessoas lindas que a gente tem que dar oportunidade para acrescentar, para agregar a nossa existência. Então, assim, hoje eu posso falar que desde que eu tive a inflamação, desde que eu tive todas essas perdas narradas, né, nesse livro que eu estou lendo agora, o que me ajudou é ter essa flexibilidade de poder entender, a gente consegue dar conta, assim, é que a gente se subestima, né? E uma das coisas que eu mais quero é que você ouça essa mensagem, não se subestime, né? Se inove, se dê oportunidades de você ser coerente com as tuas crenças, com as tuas convicções, e acredita, porque se você não está morto, né? Você pode ter vivido e está vivendo um processo de morrência, mas o importante é você extrair flor de pedras diariamente. É você entender que sempre existe uma beleza nesse solo árido que vai realmente, né, aparecer. Vai te colocar numa situação de dúvidas, né, realmente de desesperança existencial, né? Mas, assim, a gente está juntas, a gente está juntos, né? Porque aí eu, né, posso colocar as pessoas que também têm me acompanhado e carinhosamente têm realmente me motivado a continuar. É tanta coisa, né, Dindesa? É tanta Nossa, coisa, é tanta coisa. Com você eu tô aprendendo que o sofrimento não é algo ruim, né? O sofrimento, ele faz parte da... E é interessante ouvir você falar, ou em lives, ou quando a gente está gravando os podcasts, a forma como você, a Ju aí. Ah, lembra da Ju, Dindesa? A minha amiga que te apresentou lembro. antes de ler o livro, querida. Ah, que bom você Ajuda existir. Ah, aqui. tá, ó, Ju Grégio, que bom você existir Ah, e escrever, é verdade. Quantos profissionais, como a Ju que está se formando também, é psicologia, é advogada, tá aí sempre na busca. A Ju é uma buscadora nata, agora formando em psicologia, uma pessoa que admira, acompanha teu trabalho. Então, você ajuda a gente, os civis comuns, e ajuda essa legião de profissionais que está aí buscando entendimento, buscando estudar e amparo em profissionais. Isso é bacana. É o flow, né, de Indesa, que a gente comenta. Então, parece que você entra mesmo naquela corrente como se fosse uma corrente marítima, aquelas que levam as tartarugas de um lugar para o outro, atravessando o oceano, e você entra nesse flow e as coisas começam a acontecer. Eu tinha um pouco de resistência eu sou uma pessoa muito realista, assim, muito por conta da profissão também, muito pragmática. Então, para mim, tem que ter um começo, um meio e um fim. E praticar meditação é bacana, faz parte da minha vida, é a minha religiosidade, sem dúvida.
Mas no mundo normal, assim, material, eu sou muito, muito pragmática. E eu realmente não acreditava muito que os profissionais de saúde pudessem chegar tão longe no atendimento. Eu falava, como alguém que está totalmente fora do meu universo é capaz de me ajudar? Como que eu posso? Como que um outro mortal como eu vai conseguir me conduzir por algum caminho? E você, com a tua forma de atuar, com a sua maneira de ser humana e com a sua maneira de compartilhar, sem nenhum receio, nunca vi você guardando conhecimento e dizendo, vou falar silenciosamente aqui para você porque esse know-how é meu. Não. E essa maneira como você compartilha o conhecimento e vem fazendo isso no podcast, renova minha esperança no ser humano profissional. Me traz a sensação da credibilidade e da fé nesse profissional que age mesmo com a técnica, mas age primeiramente à frente disso como humano, entendendo o outro. Então você faz essa reviravolta toda e você me faz também perceber que essas palavras do tipo, olha, observa o sofrimento, a vida não é do jeito que a gente quer, porque a vida é arte que leva tempo. Então, quando você traz essas questões, eu saio da semântica, do que significam as palavras, e começo a experimentar o fenômeno que traz por tudo isso. Então, eu te falo isso como só fã, como uma pessoa que acompanha o seu trabalho, como alguém que quer mesmo gritar para os quatro cantos, ouçam esse podcast, porque ele é você, ele é sua entrega, ele é a sua contribuição como agente de transformação, porque a gente está incessantemente trabalhando na construção desse novo tempo, desse novo mundo, onde a gente possa dar esse pulo, esse salto, né, e evoluir. Eu fico, assim, eu fico muito grata, sabe, Paula? Porque, assim, eu já te amo tanto, né? E, assim, tem coisas que a gente não explica, né? A gente só sente. E, assim, tem sido um caminho muito poderoso para mim. Um caminho, assim, de que agora eu posso viver e conviver com o meu sofrimento e acolher o meu sofrimento, mas não solitariamente. E é isso que eu tenho vivido, né, diariamente. E quando você fala do flow, para mim faz muito sentido, porque um dia eu esperancei, um dia realmente eu esperei e pedi para o Papai do Céu para que eu pudesse viver o que eu tenho vivido. Que né, tá me aproximando com gente do bem, com gente que pudesse trazer uma luz, né, e me trazer uma motivação para realmente continuar a lidar e confrontar com as minhas perdas, com as minhas dificuldades de uma forma um pouco mais serena, no sentido não que, né, eu precisasse ignorar ou negar aquilo que estivesse me acontecendo, mas quando eu falo serena, é assim, ter essa crença que vai passar. E hoje em dia, felizmente, eu tenho tido pessoas tão especiais, e uma delas é você, que tem me ajudado a fazer essa caminhada. Realmente com uma serenidade de acreditar, assim, que mesmo que exista algum sofrimento, porque existe, né, eu vou bancá-lo, eu vou acreditar e eu vou sair dessa, para contar a história depois, né? Então, assim, isso é muito bonito, né? Porque o que tem acontecido é fruto daquilo que um dia eu pedi. Na verdade, eu pedi clemência. E eu acredito que todas as pessoas que têm me acompanhado tenham vivido também, em algum momento, esse pedido. Esse pedido para que o sofrimento cessasse. E eu acho que isso que é bacana, sabe? Cessa. Cessa em algum momento que for o dele, não no nosso. E aí, então, se eu recebi essa bênção, que eu acredito que seja uma bênção, eu também posso repassar. E é isso que eu faço com o meu conhecimento. Se eu recebi a dádiva de chegar num ponto, né, com uma titulação acadêmica, que eu pude, né, porque eu desacreditava muito, né, se eu poderia chegar, né, num pós-doutorado, se eu poderia chegar num lugar, né, que não é para eu me gabar, não é para eu me mostrar, não foi por vaidade. Foi porque muitas vezes eu me colocava em prova, eu me colocava em dúvida. Então não era para mostrar para ninguém, era para mostrar para mim que eu conseguiria chegar num lugar
que eu pudesse, inclusive, assumir uma coordenação, que você sabe que esse realmente sempre foi meu sonho de consumo, uma coordenação de uma pós, de um lugar que a gente pudesse fazer um acolhimento, proporcionar um espaço para que todos pudéssemos, né, pensar, refletir, se habilitar, se capacitar no acolhimento do sofrimento existencial. Então, assim, eu sempre pensei que conhecimento a gente tem em livros, a gente tem, né, nos estudos. Eu sempre fui uma pessoa muito dedicada aos estudos, né, e sempre entendi que os estudos poderiam me levar a algum lugar, né, mas conhecimento é uma coisa, agora sabedoria é outra. E a sabedoria da vida aconteceu nessa articulação entre teoria e prática. Eu sempre me coloquei num target, sabe? Eu nunca quis ser uma professora que falasse difícil. Eu nunca quis ser aquela professora arrogante que trouxesse um posicionamento na verticalidade, né? No sentido de eu assumir um lugar aqui de poder, né? Então, assim, o meu poder está realmente na minha humanidade. Né? E eu posso falar isso que, felizmente, eu me vejo como uma professora que, desde os meus inícios, né, de professorado, né, de dar aula, de ministrar cursos, eu sempre me preocupei nessa ideia de horizontalidade, né, que também isso é uma das influências da Gestalt terapia, que eu posso saber mais porque eu estudei mais, mas eu nunca vou saber mais a respeito daquela pessoa que está lá à minha frente, principalmente na lida, né, como psicoterapeuta. Então, assim, a psicoterapia também me ajudou muito nessa posição de que eu preciso sempre estar a serviço do outro. E estar a serviço do outro é entender que sofrimento existe, mas eu nunca vou saber sobre esse sofrimento se essa pessoa não me contar. E aí tá, né, a tua fala me faz também, eu fico bastante feliz, né, porque você agora acredita que uma certa psicoterapia pode te ajudar, mas não no sentido de dar respostas, porque aí não é isso que a gente faz, né? A gente é testemunha ocular do sofrimento do outro, e muitas vezes para esse outro que se sente solitário, é necessário ter um reflexo, né? Na verdade, um espelhamento para falar: ei, você não está sozinho. Eu estou aqui testemunhando a tua trajetória e o teu caminho. Eu estou aqui para trazer uma outra forma, talvez, de você ampliar a tua percepção a respeito daquilo que você, às vezes, fica míope. Muitas vezes a gente não consegue enxergar, né, aquilo que é mais nosso, que é o nosso sofrimento, a nossa necessidade de se bancar, de encarar o nosso sofrimento e toda a nossa luta. E às vezes um psicoterapeuta, ele tem condições de ofertar esse olhar. Não é um olhar para você sair dele, mas é um olhar para te acompanhar, inclusive durante o seu sofrimento. Então, assim, eu sempre gostei daquela ideia, né? Um peixinho, eu nunca conversei com um peixinho, mas assim, a ideia é que um peixinho sabe que ele estava dentro do aquário quando ele é retirado do aquário, porque aí começa a ficar, falta ar, ele fala, nossa, como é importante eu estar localizado, né, no meu lugar, no meu aquário. E é isso, a psicoterapia, ela tem esse objetivo de te ajudar a se localizar no tempo e no espaço. E eu acho que é bacana, porque aquilo que você também fala sobre a meditação, que é o ganho também, e o benefício que eu tive fazendo meditação, né, porque quando eu estava com a inflamação, eu tive muita falta de ar. E eu tive, né, lá no hospital, inclusive um ensinamento de fazer a fisioterapia diafragmática, e eu aprendi a respiração, que é a respiração que você faz pela barriga, né? Eu aprendi com a Cristi Gregorini, que foi a fisioterapeuta, que inclusive eu fiquei encantada por aprender com ela lá no hospital, porque a minha falta de ar pôde ter um certo serenar com essa respiração diafragmática. E aí a Cristi falou assim, você sabe que essa é a respiração de bebês? E eu fiquei mais emocionada, porque eu falei, gente, eu não estou só aprendendo a respirar, eu estou tentando me dar uma chance
de como uma bebê, novamente, porque eu estava com 43 anos naquela época, hoje eu estou com 49, mas assim, eu estou me dando a chance de respirar novamente de um jeito diferente, à la bebê. E foi isso que eu, sabe, entendi como tarefa. Eu vou reaprender a andar, porque foi isso que aconteceu. Eu vou reaprender a fazer novas conexões, inclusive a falar, porque eu esqueci absolutamente de todos os nomes dos objetos. Para mim era coisa. Isso eu apontava como se fosse uma criança. E hoje eu vejo a minha felicidade no sentido de, puxa vida, que bacana a gente se dá o direito de reaprender, né, a voltar a ser criança. E eu posso falar, viu, que assim, esse podcast, Se Tem Vida Tem Jeito, me deu uma força, né, que eu me sinto criança, né, porque a hora que você me gravou, e eu não tinha me dado conta, porque eu fecho os olhos para realmente ter conexão, né, com outras funções de contato, e eu falei, gente, parece uma criança falando, né, gostei, né, e eu barato, né, porque eu reaprendi a sorrir também. Então, grande parte desse caminho eu realmente reverencio e agradeço a você, Paula, porque você está compartilhando e partilhando comigo. Todo esse processo, sabe? Eu reaprender a fazer tudo na minha vida, a ter prazer, a me dar o direito, né? Não é luxo mais, é direito que eu tenho de poder usufruir tudo aquilo que eu, né, cultivei, que eu cuidei, que eu sei que você sabe que o amor é uma coisa que eu sempre desejei passar na docência, em todas as minhas coisas, em todas as minhas relações. Né? Eu tenho essa crença de que eu não vou atrapalhar ninguém, mas eu vou ajudar todo mundo que me ajudou. E aquele que não me ajudou, eu quero que fique tão distante de mim. Mas aquele que me ajudou até o resto da minha vida, eu vou fazer de tudo e um pouquinho mais para cuidar, sabe? Para deixar bem, porque eu sei que eu me vou, né? Eu sei que vai chegar o momento da minha morte e enquanto eu estiver ainda viva, eu vou batalhar para deixar todo mundo numa boa, sabe? O que eu puder fazer, eu vou fazer e eu tenho feito, eu tenho essa consciência. Eu agrado muito as pessoas, né? Porque também eu sou muito agradada. Eu tenho sido muito cuidada, muito cuidada. Isso é privilégio divino, né? É. Lindeza, você sabe que eu aprendo muitas coisas com você, trabalhando com você, ou simplesmente só te observando numa live ou numa troca de mensagens em grupos de WhatsApp ou quando você organiza as coisas. Quando você está contando, eu sempre estou prestando bastante atenção e você vem trazendo, e eu já te disse isso outras vezes, você tem características de liderança nata que o mundo corporativo assim baba, né? Aquela escuta empática, aquela organização, essa forma da horizontalidade, não verticalizar. Hoje já se fala em sociocracia. Tem muita gente discutindo a meritocracia, mas assim, a ideia não é falar de business, né? É só observar como eu que estudo corporativo e fico olhando essas competências sutis, que elas que faltam, porque os manuais estão aí para você seguir o que está dizendo cada coisa e para você executar. As máquinas vão chegar para simplificar a nossa vida, não para roubar o nosso lugar. Pelo menos deve ser assim. Só que se a gente não agregar uma competência sutil e uma experiência a tudo isso, a gente e a máquina fica igual e a gente acaba ficando caro para uma empresa. Então a gente fica sendo substituído. Por que eu estou falando tudo isso? Porque uma das lições que você mais me dá sempre é não procrastinar. É impressionante, como a gente nunca falou sobre isso, mas procrastinação é uma doença, ela é um vício, ela atrapalha e arrasa a vida das pessoas, porque as pessoas sempre vão deixando para outro dia para fazer aquilo e aquilo embola e a pessoa não consegue concluir tarefa nenhuma na vida pessoal, na vida profissional e tudo que você tem para fazer, né? Você tem uma ideia formada sobre isso, sobre a procrastinação? Já era algum lema antes, não vou procrastinar? Ou
Como que acontece? Porque eu sou testemunha de que você é um exercício real e prático do dia a dia, de que procrastinar não está no seu caderninho, naquele que você anota tudo, bem pequenininho. O seu caderno tinha que ser do tamanho de um prédio, para você anotar tudo que você faz. Gente, ela anota as coisas num caderninho de papel desse tamanho. E ela não, olha lá ele, e ela não perde nenhum compromisso, ela nunca se atrasa, ela faz tudo perfeito. Oh, oh, na verdade, eu não tive oportunidade de procrastinar na minha vida. Para quem teve uma mãe que tentava se matar, para mim era tudo uma questão de emergência. Então, por isso que hoje o tempo é muito precioso para mim, porque eu estou me dando o direito, inclusive, de algumas vezes procrastinar. Olha que interessante que você está trazendo, né? E eu tive uma promessa, né, numa das aulas que eu acompanhei do Dorval, né? O Dorval Tessari é um dos nossos professores da pós-graduação. E ele deu uma aula divina, e que ele faz uma provocação, e que ele pediu para que a gente pudesse falar assim, se a gente tivesse 4 dias de vida, ou apenas alguns dias de vida, o que a gente poderia falar para essa pessoa? E foi muito importante para mim, porque eu me senti muito atravessada por essa provocação. E eu falei imediatamente, comigo, para mim, eu nunca mais vou me permitir me atropelar e ser atropelada pelo meu tempo. O meu tempo vai ser o meu tempo. Isso quer dizer que é muito interessante que você está me perguntando sobre procrastinar. Era tudo que eu gostaria de ter aprendido. E que aí é isso que em alguns momentos eu estou me dando o privilégio. Mas como, para mim, sempre foi a questão de tempo, era vida ou morte. Eu sempre, em toda a minha vida, em situações trágicas, eu precisei ser muito rápida. E isso, por um outro lado, me ajudou a me organizar rapidamente. Então, por isso que eu tenho uma certa habilidade para gerenciamento de crises. Porque são em momentos de crises, como que eu já vivi várias vezes. Então, não somente a culpa é da minha mãe, de tudo isso, né? Mas, assim, a oportunidade, hoje eu vejo como uma oportunidade de gerenciar e ver a minha mãe praticamente quase morta, gelada já, e eu tinha que correr num hospital criança. Então, a partir dos meus 10 anos, eu fui fazendo isso, né? Gerenciando essa situação. Eu e minha irmã, 2 anos mais velha, e a Tina, né? Sempre foi o meu ponto de apoio também. Porque a Tina, ela tem um outro estilo, né? Obviamente, porque a gente é diferente. E a Tina, ela sempre foi muito mais cabeção, assim, muito mais centrada. Então, todas as vezes que meus pais estavam brigando, por exemplo, a Tina falava assim, Cá, vai lá no armário, vai lá dentro do quarto da mamãe e fica no armário, fica lá no quarto da mamãe. E eu chorava, e eu falava, por que papai e mamãe estão brigando tanto? Porque às vezes eles, né, iam, né, na agressividade física, inclusive, né? E aí, assim, a Tina sempre me explicava. Então, posso falar que a Tina sempre foi minha psicóloga, foi a minha primeira psicóloga, porque ela traduzia o que estava acontecendo, né? Então, por isso eu precisei sempre ser muito rápida, Paula, né? E isso me garantiu hoje ser organizada para lidar com a desorganização externa. Isso me ajudou, né, a meio que me virar nos 30, fazer esse gerenciamento, tudo assim, ter uma certa flexibilidade, não ter o mesmismo, porque eu nunca tive protocolo, eu nunca tive roteiro na minha vida. Eu sempre precisei utilizar aquela estratégia Waze, que é mudança de rota o tempo inteiro. Então, a vida nunca foi do jeito que eu sempre quis. Nunca. Agora, o que tem acontecido é que, felizmente, com o meu adoecimento, eu tenho o privilégio de utilizar o meu tempo e meu espaço da maneira como eu quero. E eu fui me dando conta, porque hoje eu sou uma profissional que saí, né, de uma universidade, né? Hoje eu faço o meu tempo, porque eu sou profissional autônoma, ou seja, eu organizo meu tempo e meu espaço da maneira como eu posso e como eu quero. E esse é o privilégio que eu tenho, né, de entender que em alguns momentos eu sim vou me dar o direito de postergar. Eu não acho tão grave assim. O que acontece é que
como eu sempre tive uma emergência, uma sensação de que eu não podia perder o tempo, porque a vida é efêmera, a vida é breve, eu nunca fui de deixar para amanhã, porque amanhã pode não acontecer. Então, quando você me fala, o que eu posso falar sobre a postergação? É que, normalmente, estou colocando de um jeito generalista, e se de repente isso não te servir, joga fora. Mas, normalmente, aquele que posterga acha que ele pode controlar o tempo e o espaço, e que ele acha que não vai morrer. Porque quando a gente saca isso, que a gente é finito e que as pessoas também são finitas, tanto é que uma das letras de músicas que eu mais amo, que você sabe que eu tenho no consultório, é aquela: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar pra pensar, na verdade não sou a gota d'água, sou o grão de areia. Vocês me dizem que seus pais não entendem, mas você não entende os seus pais. Você culpa os seus pais por tudo. Isso é absurdo. São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? Olha só, sai música disso. Porque é preciso amar as pessoas. E quando você posterga, você não está se amando. Você não está validando que uma hora vai acabar. E se a gente entende, porque hoje eu tenho uma urgência de ser feliz. Eu tenho realmente. Né? E você também tem uma outra frase lá no consultório que eu coloco aqui em casa. Fui ser feliz e já volto, porque isso virou mantra. Eu tive uma segunda chance, eu acho que eu não vou ter uma terceira, quarta chance. Então, enquanto eu estiver viva, eu vou ser feliz. Eu vou fazer tudo que eu preciso fazer para ontem, para hoje e para o aqui e agora. Quando eu falo com você aqui, eu estou aqui presente. É o que a gente faz no podcast. O super foco tem que ser no nosso aqui e agora, porque a gente só vai ter futuro se a gente cuidar do aqui e agora. Não sei se eu te respondi ou se eu compliquei mais, meu amor. Ai, Mas para mim, Dindês, é sempre tanto aprendizado. É isso, é isso. Eu ia parar para anotar uma frase, eu falei, não, fica aqui, continua escutando o que ela está te dizendo. É isso, Dindês. A gente volta para o presente, volta por perceber a festa que acontece ao nosso redor o tempo todo e a celebração que é a vida, né? Os próprios pássaros. E a gente, agora que mora em São Paulo, voltou a ter essa oportunidade, né? é verdade. Eu estou em casa e eu fico escutando os pássaros, eu moro perto do centro da cidade e é impressionante como a natureza, se a gente aguça a audição, claro que a gente trabalhando com som, a gente fica mais atento a uma série de coisas, mas a festa está acontecendo o tempo todo, né? E essa troca é tão positiva que a gente vai se lembrando. Eu fico feliz que a gente tem um grupo de pessoas que acompanham esse trabalho, que dão a maior força, que estão sempre com a gente. Um monte de gente mandando mensagem que já está sentindo saudade, que essa é a última live. Não sei, Dindesa, você quer ler alguns comentários? Eu quero, porque acho que vi, isso é tão lindo, né? Você não quer me ajudar também? Ó, eu vou começar de trás para frente. Eu vi que o Luiz Carlos Gonzalez, que é um poeta incrível, está aqui acompanhando essa live. Ai, que tudo! Gabi, é mesmo? Gabi Me ajuda aqui. a ler, porque a Dinda não consegue, sabe, por causa do glaucoma. Eu fico assim, tentando enxergar. Eu vejo que está entrando um monte de coisa, mas eu não enxergo. Dindesa, se você puder me ajudar a ler. Quanto tempo a gente tem aí de live? A gente está com 49 a gente minutos, tem um né? tempo, vamos lá. Ó. E é tanta mensagem, ó. O Beto tá sempre aqui com a gente, querido Gabi. Que delícia. Débora, não dá para fazer mais uma? Eu não tô sabendo me despedir. A Gabi mandando bom dia.
Ah, O Beto dizendo assim, ó, no feed da Karina vimos talvez um spoiler do podcast. Será? Foi, Beto? Foi o que a gente comentou agora, né, Dindês? Vamos foi. ver. Se não está dando certo, é que não chegou no final No final. ainda. Foi a Clélia. Vamos Isso. ver. A Clélia também tá aqui, que bacana, Oi, gente. Karina, seu trabalho é muito inspirador. A Melma. Melma. Ah, não, Mel. É isso. Mascarenhas. A Luana, amo você. Ah, minha filhada. É outra filhada. Eu tenho. Eu falei pra Dindesa, gente, falei, pô, ainda bem que eu não sou uma pessoa ciumenta, controladora, porque é tanto afiliado para tudo quanto é lugar. Claro, é madrinha de todo mundo. Teve uma afiliação. Não, Fala, pode querida. falar, meu amor. Teve uma afiliação recente, international. É, muito legal, É do né? projeto Acolher Perdas e Luto, gente. Acompanhe esse projeto da Rosana de Rosa e a Gabi Mello é assim a minha, né, querida que foi me apresentando, me ajuda em tudo, está sendo parcerona, está sendo assim a responsável por mandar um monte de presentes, olha lá o padrinho que ela Querida, mandou, né? Então querida. assim, gente, é assim, é uma é um presente mesmo, né? Porque eu recebi o título de madrinha quando eu já estava fazendo a live, né? E para mim eu falo assim, gente, ou eu choro ou eu falo, ou eu posso fazer os dois ao mesmo tempo, né? Que é isso, né? Que eu falei, gente, eu tô parecendo aquela galinha que tem um monte de pintinho e sempre cabe mais. Acompanhe aí nas redes sociais, no Facebook da Karina, esse projeto tá tudo lá explicadinho, né, Dindesa? No YouTube tem bastante coisa. Ó, o Beto está dizendo, deve ser maravilhoso, Paula, estar em seu lugar na gravação do podcast. É mesmo, Beto. É fantástico. O Cabral dizendo que maravilhoso. A Débora, aproveitei e dei um print. Não aguentei os sorrisos da alma transbordando. Fechou. É, quando a Débora mandou a foto pra gente, né? Foi. Paula, que coisa linda. Aí o Beto fechou os olhos e Paula fala: é agora. Parabéns pelo trabalho das duas, a Luana falou. Ah, o Beto dizendo: a vida é sonora, né, Karina? A Gabi: Total. e o tanto que esse consultório é aconchegante e cheiroso. O Alberto: a jabuticabeira faz muito parte da minha infância. A psicóloga Lucrécia dizendo duas preciosidades. Alberto: gente, vocês continuarão com a mesma trilha sonora ou teremos surpresas? Ah, tem que aguardar, Beto. A gente não pode dar esse tipo de spoiler agora, não. A Débora: e nós estamos amando. A Lucrécia, psicóloga, diz: professora Karina, que humildade de pessoa. Que A lindo. Ju, nossa Ju, dizendo: a música tem virtudes médicas, cura. Juliana dizendo: Juliana Cantopsi, minha inspiração, Karina. Ah, A Jaque Antério, doutora Karina, anjo das nossas vidas. E olha o Beto. E o podcast Tem Vida, Tem Jeito é uma leve brisa entre nós, nos faz amar por saber que por trás da cortina da vida tem um ser humano que luta, vence e às vezes tenta levantar, e às vezes tenta levantar essa cortina, nos faz amar as pessoas por trás da imagem. Feito para tocar. A Renata diz que interessante isso, o podcast ser íntimo, porque o ouvido é realmente o caminho para a interioridade. olha A que legal. Débora, a vida é atemporal. A Ju dizendo, a vida é em constante entrelaçamento. Karina, Denise, você é muito especial. A Denise tá É. aqui, gente, que coisa boa. A Ju, que bom que você existe e escreve. A Larissa, tive a honra de ser aluna da Karina, aprendi muito, ela é incrível. Christian, Cristiane, Cristiane Lipsi, eu acho, psicologia, né? Karina, é demais. Vicentina, dando bom dia. Karina não é desse planeta. Eu sou sim, você também. Obrigada por tudo, Karina. Alberto falando, estamos falando sobre a Karina com os voluntários.
Vamos lá. Nossa, quanta humildade, mente e recomeços falando. A Débora, uma vez que você disse e me marcou muito, eu conheço a teoria, mas não a sua dor. Rosilda, sim, o sentimento é privativo, somos nenéns existenciais, a Débora falando. A Gabi, vocês nos inspiram sempre, muito amor para vocês. Karina, o seu sorriso acalma e encanta. A Rosilda, vamos ver aqui. Entrei nesta live por acaso, mas fiquei pela doçura e sabedoria nas palavras da Karina. Gratidão por esta horizontalidade que acalma e acalenta nosso coração. Foi a Lu Serafim, psico também. Oh, que bacana. A Ju falou, nossa, eu vou comprar um caderninho. Ó, eu ganhei aqui, ó, da Gabi, ó, se tem vida tem jeito, depois aí, Que legal. bacana, né? A Sandra tá falando, eu adio tudo na vida. Sandra dizendo, preciso mudar. A Nádia, considero como autocuidado, não procrastinação. Karina, eu não te conheço e conversei com você há 7 anos atrás. E você é um exemplo de evolução constante. Está em processo... Quem é que me... Palestrantes Magnus Arantes. Ah, Ah, não. Magno. Magnus Não, eu Arantes. sei. Eu Sabe? conheço, eu sei quem, gente. Ó, Ai, que coisa boa. aí Nossa, continua. eu fico emocionada com isso. Eu fico emocionada. Que bom, Magnus, que você está aqui. Legal. E, ó, e continua. E você é um exemplo de evolução constante. Está em processo absoluto de evolução. O seu livro está aqui guardado com carinho. E aí depois diz o poder da fragilidade, o Magnus também. Um monte de carinha, de olhinho de coraçãozinho vermelho. Ainda tem uma voz linda, que linda de se ouvir. A Gabi. Gente, ela canta também? Pais e filhos é meu lema. Foi a Veida. Veida. Ah, o Luiz Carlos Gonzalez botando os olhinhos de coração. Fica aí a dica, ele tá lá no Medium e tem umas poesias assim muito provocativas, muito interessantes. A Débora, eu tô sentindo saudade, tô chorando, amo vocês demais. Oh, Débora. Meu nome é Lara e sonho em fazer terapia com a Karina, sua amiga da Michelle Bittencourt. Meu Deus, Lara, ó, eu tô esperando ter um horário. Eu ainda não tive um horário, mas você é a próxima. Eu falo aqui honestamente, diretamente aqui, tem várias testemunhas. Quando abrir o horário, eu abro. O pessoal já tá aí ó, te dando um aperto em live, hein, pra você abrir essas vagas aí. Não, a Lara, olha, eu tô assim, tentando arranjar um horário, mas eu ainda não abriu. Mas, Lara, ó, aqui, ó, tem um monte de testemunha, agora eu não posso deixar de cumprir, né? Mas é isso mesmo. Anota aí nesse caderninho de Indesa. Quando abrir, eu tô aqui, né, esperando, vai. Eu não tenho vaga, e tadinha da Lara, ela tem sido muito persistente e cuidadosa comigo, ela me respeita muito. Então, assim, não é um ano, não, faz anos, hein? Que eu tô assim, olha, eu tô sem horário, mas, Lara, ó, já te falei aqui, falo publicamente. Você vai ser a próxima. Assim que abrir um horário, você vai ser minha próxima. Meu amor, a gente tá com 58 e 20. Tá acabando. Mas ó, já tá bem. Ó, o pessoal tá agradecendo. Ó, o Luiz Carlos disse, parei a escrita aqui para ouvir vocês e completamente presente nesse momento. O Beto foi lindo, parabéns, queridas. Vocês vão falando e eu vou sorrindo. A Meg, lindezas. Que apresentaram maravilhosas. Quero já saber das próximas. Adoro vocês, Meg, querida. Assisti a Karina. Meg é a nossa amada. A Meg é. Acho que você é o máximo, Karina. A sabedoria da Karina me ajuda. Eu fico muito feliz. Não me importa o universo, saberá o momento de nos unir. A Lara falando. A Débora, amo vocês. E é isso, eu tentei ler o máximo que eu pude, mas assim, é sempre essa turma querida, né?
Ó, E eu acho que isso é importante, a gente sempre trazer as falas. Nas outras lives nós não tivemos oportunidade de lê-las, né? Mas assim, eu acho muito bacana que vocês estão nos acompanhando, e isso faz total diferença, minha gente. total, Essa live vai total. ficar gravada, né? E depois aí eu já tenho uma programação toda quarta, eu estou colocando todas as lives nas mídias e tal. Então, assim, essa live vai já ficar para março, para eu colocar, mas vai ficar gravada no IGTV. Tá Tá, bom? A gente tem que fechar, senão vai cair. tá bom, Dindesa. Grande beijo, Dindesa. Beijo a todos. Beijo. Obrigada pela companhia. E Tchau, aguardem a gente. segunda temporada. Tá chegando, gente. Aguarda, tá chegando. Tchau, queridos.